Tá de terminar, mas quinta-feira tem mais. Pastor Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6. Obrigado, pastor Dinei, pelo convite de poder participar aqui com vocês deste culto de louvor e de adoração ao Senhor. Obrigado às nossas irmãs ali do Piratininga, né? Para mim não é elas que estão me acompanhando, é eu que estou acompanhando elas hoje, é uma bênção. Vocês já me aguentam ali na igreja me ouvindo, né? Então vocês vão me aguentar aqui mais uns minutinhos hoje. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês nesses minutos sobre algumas atitudes que atraem a bênção de Deus através da adoração. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, verso 1, diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e também com símbolos. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, em Êxodo capítulo 25, versículos 10 ao 22, o Senhor Deus, Ele dá a Moisés e manda Moisés construir uma arca de madeira de cetim. E esta arca deveria ser coberta de ouro, ouro por dentro e ouro também por fora, mostrando a obra magnífica, mostrando a obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, tanto por dentro como também por fora. O ouro que o Senhor manda Moisés construir esta arca, o ouro tem alguns simbolismos. O ouro simboliza aqui a divindade de Cristo. A madeira, ela tipifica a humanidade de Jesus. E também símbolo da plenitude da presença de Deus no meio do seu povo. Havia naquela arca uma tampa de madeira de acácia. Essa tampa se chamava propiciatório. A palavra propiciatório no original significa caporete. Esta palavra significa propiciação, que era o lugar onde o Senhor aplacaria sua ira em virtude dos pecados do povo. Essa tampa, esse propiciatório, fala de Cristo como a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas de todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Havia dentro daquela arca também, aliás, havia ao redor da arca da aliança 4 argolas de ouro, e uma em cada canto, 2 argolas, num do lado dela e 2 argolas do outro lado. Essas 4 argolas de ouro simbolizam os 4 evangelhos, e as 2 argolas simbolizam a morte sacrificial de Cristo. Dentro da arca da aliança havia alguns utensílios. Por exemplo, havia dentro da arca as tábuas da lei, que representavam a vontade de Deus para com o povo de Israel. Elas apontavam para Cristo como a verdadeira palavra, apontava Cristo como o verdadeiro verbo de Deus. Tanto é verdade que João, capítulo 1, verso 1, João vai escrever assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo é a própria palavra de Deus. Havia também dentro daquela arca um vaso com maná do deserto, que aponta também para Cristo, como o pão da vida. Jesus vai dizer em João capítulo 6, ele declara dizendo: eu sou o pão da vida. O maná escondido, para sempre nos alimentar. Cristo sempre tem uma palavra direcionada aos nossos corações. Se você está triste, Ele é a palavra que te levanta. Se estiver angustiado, Cristo é a palavra que vem te dar conforto. Ele é o próprio verbo de Deus. Quantos pode glorificar o Senhor? Havia também dentro daquela arca a vara de Arão, que floresceu no deserto. Esta vara aponta para o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio perfeito e o sacerdócio eterno, conforme está escrito em Hebreus capítulo de número 8. Pois bem, nós lemos um texto aqui, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, que é um livro muito conhecido de nós. É um texto que todos nós conhecemos, exploramos, e por diversas vezes já ouvimos algumas mensagens relacionadas a este texto. Davi foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido quantas vezes? 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido dentro da sua própria casa. A primeira vez que Davi foi ungido, ele foi ungido dentro da sua própria 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Samuel vai ao encontro na casa de Jessé, e ali ele unge Davi, sem Davi saber do que estava acontecendo, ainda muito jovem. A primeira unção foi dentro da sua própria casa. Isto mostra-nos que todos aqueles que querem servir a Deus de alguma forma, em algum ministério, seja lá ele qual for, tudo começa dentro da nossa própria casa. Tudo começa dentro da nossa própria. O nosso culto não começa aqui no templo, o nosso culto começa na nossa. A nossa vida cristã não começa quando chegamos aqui no templo. Aqui no templo é consequência daquilo que eu sou dentro da minha. Você só se reúne aqui porque o culto não é no templo, o culto é no corpo. O culto no corpo é realizado quando nós estamos reunidos dentro a casa que tem Cristo, que exala a essência de Cristo, a consequência, a glória de Deus, quando nós reunimos dentro do templo do Senhor. A segunda unção de Davi está aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 2.
Anos mais tarde, Davi agora é aclamado rei em todo Judá. Terceira unção de Davi está no capítulo de número 5, onde Davi agora é aclamado rei perante todo Israel. Quando Davi assume o trono perante todo o povo, algumas coisas Davi tinha como princípio, e é aqui que eu quero conversar com vocês e finalizar a minha participação. Em 2 Samuel nós vemos aqui um dos primeiros atos do governo de Davi. Davi, quando ele assume o trono, a primeira coisa que vem no seu coração é não reinar sobre Israel sem ter a Arca da Aliança. E todos sabem que a Arca, ela foi roubada lá atrás pelos filisteus, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Davi então sabia da importância da arca. Davi sabia da importância da presença de Deus dentro do seu governo e dentro do seu reinado. A primeira coisa que Davi foi fazer foi providenciar o retorno da arca da aliança para o centro de Jerusalém. Na ocasião, a arca estava na casa de Abinadab. Quando a arca ela é recuperada, eles colocaram a arca em cima de um carro de bois novo, e Uzá e Aiô, diz a Escritura, que cuidavam de manter os animais no caminho para levar a arca. Enquanto a arca de Deus era levada, enquanto a arca de Deus era transportada, juntamente com o povo, Davi vinha atrás celebrando e adorando ao Senhor perante a Arca da Aliança. Porém, em algum momento, a arca pendeu, e temendo que a arca caísse, diz o texto que Uzá, ele coloca as mãos na arca, e naquele mesmo instante, diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele foi morto, ele foi ferido pelo Senhor. Então eles deixaram a arca na casa de Obed-edom, e na casa de Obed-edom, enquanto a arca esteve ali no período de 3 meses, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo. E detalhe, abençoou muitíssimo a casa de Obed-edom. A casa que tem a presença de Deus é uma casa alegre, é uma casa feliz, é uma casa cheia do Espírito Santo. A casa que exala a presença de Deus é uma casa onde há santificação, onde a palavra de Deus é lida, é ministrada, é pregada, o nome do Senhor é glorificado e Deus reina no meio da família. Quantos podem louvar o Senhor nesta noite? Você pode dizer comigo assim: a minha casa tem a presença de Deus. A minha casa exala a essência de Cristo. Quando a arca estava na casa de Obed-edom, a primeira atitude de Davi foi o desejo, o anseio pela presença de Deus. A primeira atitude de Davi, antes de assumir o governo de Israel, foi o anseio pela presença de Deus. 2 Samuel 1 e 2. Por longos 100 anos, irmãos, a arca da aliança esteve longe do tabernáculo, em outros lugares ou locais de adoração. Depois a arca foi levada pelos filisteus em Afeque. Permaneceu na Filístia 7 meses. E depois brevemente em Bet-Semes. E o resto do tempo em Bealá do Kiriat Jearim, como também é conhecida. Agora Davi é rei sobre
toda a nação de Israel, o homem segundo o coração de Deus, sabia de princípios escriturísticos, e ele diz na sua alma: eu não posso assumir o trono, como virá a mim a arca do concerto do Senhor? Nós não fazemos nada sem a presença de Deus. Nós não conseguimos fazer nada, meus irmãos, se a presença de Deus não for real na nossa vida. Não podemos agir de forma emocional, mas devemos trazer a palavra de Deus ao centro da adoração, e a presença de Deus ardendo na nossa alma. Muitos têm perdido esta essência em nossos cultos, mas nesta noite, a arca que simboliza a presença de Deus reina nas nossas vidas, através da palavra de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor Jesus nesta noite? Diga comigo assim: a prioridade na minha vida. Diga mais forte: a prioridade na minha vida é a presença de Deus. Muitos buscam recurso no dinheiro. Lá vai. Muitos buscam recursos na medicina, mas o maior recurso do crente é ter a presença de Deus dentro da nossa alma. Um dia, o Senhor disse para Moisés assim: Moisés, o povo é muito ruim, eu não vou mais junto com o povo, mas fica tranquilo, eu vou enviar o meu anjo, e ele irá com vocês. Aí Moisés, como tinha uma intimidade com Deus, Moisés olha para o Senhor, Êxodo capítulo 33, e vai dizer assim: de jeito nenhum, Senhor, não dá. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos sair deste lugar. Sabe por que tem decisões na sua vida que ainda Deus não respondeu a você? Porque está faltando a presença de Deus na sua essência. Aleluia. Sabe por que Deus ainda não te respondeu? Porque você ainda não buscou a presença miraculosa de Deus dentro da tua vida. Buscamos recursos em tantas coisas e esquecemos do principal, que é a glória de Deus. Oracalabachandarakai esteja sobre as nossas vidas. Davi sabia da importância, e Davi disse no coração: eu não posso assumir o trono sem ter a arca da aliança no centro de Jerusalém. A presença de Deus tem que ser o centro da nossa vida. A glória de Deus tem que ser o centro da nossa existência. O único que tem que ser glorificado é o Senhor Jesus e a sua presença. Quando você traz a presença de Deus para dentro da sua vida, da sua casa, muita coisa acontece de forma extraordinária. Um dia eu cheguei do trabalho e a minha esposa fez uma mesa para a gente tomar um café. E eu olhei para o meu filho, brinquei com ele e falei assim: hoje a oração quem vai fazer é o pastor Pedro, meu menino. Ele olhou para mim: eu, papai? Hoje a oração é sua. Aí ele orou aquela oração mais rápida de Elias: papai do céu, abençoa o alimento em nome de Jesus, amém. Aí ele estava com o bonezinho assim, abaixou a cabeça, e quando ele levantou a cabeça, o olho do Pedro Henrique estava cheio de lágrimas, né, Sara? Aí na mesma hora eu senti aquela alegria na alma. Aí o Pedro Henrique olhou para mim e disse assim: papai, a igreja é aqui em casa? Aí eu entendi que ele estava sentindo a mesma alegria do que ele sente quando ele está dentro do templo adorando a Deus.
Eu falei, claro que a presença de Deus, e claro que a igreja é aqui em casa, e só estava eu, minha esposa e os meus 2 filhos. O que eu quero dizer, irmãos? Não adianta ter quantidade, o que importa é a essência. Quando tem um coração quebrantado e contrito, a presença de Deus, ela é real. Sabe por que Deus parou de manifestar na sua casa? Porque você parou de reunir a sua família ao redor da mesa. Volte a reunir a sua família ao redor da mesa, que a presença de Deus descerá. Davi, quando foi ungido pela primeira vez, Samuel disse para Jessé assim: manda chamar o menino, porque ninguém vai assentar na mesa, aleluia, enquanto ele não chegar. Ao redor da mesa tem presença, ao redor da mesa tem cura, ao redor da mesa tem libertação, ao redor da mesa tem olho no olho, tem presença de Deus. Volte a sentar-se ao redor da mesa com a tua família. Isso nos ensina algumas coisas. Eu tenho 4 minutos. Primeira coisa, que nem toda prosperidade, ou conquistas, ou fama que Davi teve, foi de forma alcançada, tirando do coração de Davi a presença de Deus. Não é porque ele foi rei que ele esqueceu da arca. Pelo contrário, antes de assumir o trono, cadê a presença? Queremos reinar, mas sem a presença, não reina. É madeira batendo em madeira. Não acontece nada. Madeira não corta nada. Quer que a tua vida cresça, que o teu ministério alavanque, traga presença. Que a prosperidade, a riqueza, tudo que Deus lhe der em matéria, não seja maior que a glória de Deus na nossa vida. O homem segundo o coração de Deus queria restabelecer de novo o culto ao Senhor e colocar Deus no centro da adoração novamente. Irmão, Deus precisa ser o centro. O centro da nossa vida não é o nosso trabalho. O centro da nossa vida, pastor, não é nós sermos formados. O que adianta eu ser formado em teologia? O que adianta eu ser formado em engenharia, em produção, se não tiver presença? Não serve para nada. O que adianta o cargo se não for presença de Deus? Não fazemos nada. Mas quando a presença de Deus está, você sai de cena e Deus manifesta a glória dele. As pessoas são curadas, são restauradas, são salvas e o nome de Jesus é glorificado. Domingo eu preguei na igreja uma mensagem não muito assim, né? Uma mensagem de santidade. E hoje em dia é raro a gente falar de santidade, né, Isaías? A gente fala de santidade, o povo vai embora. Mas lá nós falamos de uma palavra sobre santidade. E eu preguei, irmão, mas preguei com força, como diz aí. Sobre santificação, vida no altar. No final o povo veio à frente e veio uma mulher chorando em pranto. Ele disse assim: eu estou voltando para Jesus desde 2016, eu estou afastada. E eu quero voltar hoje para o Senhor Jesus. Tem coisa melhor que essa, irmão? Uma alma voltando para o Evangelho através da palavra. A glória de Deus tomou a conta da congregação e o nome do Senhor foi glorificado. Hoje talvez muitas das coisas que alegram nossa alma é prosperidade. Hoje tem muito coach por aí, mas o que transforma a nossa vida ainda é o poder que tem na palavra de Deus. É a glória de Deus. Segunda coisa,
aqui eu termino. Segunda atitude de Davi, que ele tomou, foi compartilhar a sua alegria. A segunda coisa que Davi fez foi compartilhar a sua alegria. Está no verso 17 ao 19. Trouxeram a arca e colocaram ela na tenda de Davi, onde ele tinha preparado, e Davi começou a oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após ele oferecer o sacrifício, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos, e Davi dá pão, bolo e tâmaras, e um bolo de uva passas a cada homem, a cada mulher, a cada israelita. E depois que o povo partiu, foi cada um para a sua casa. Por fim, o projeto de Davi foi um sucesso. A arca chegou para o centro da adoração em Jerusalém. Foi colocada novamente no tabernáculo que Davi havia preparado. Nele, o rei Davi continuou os seus holocaustos, a ponto da Bíblia dizer assim: a cada 6 passos Davi sacrificava. Dava 6 passos junto à arca, ele fazia um sacrifício. E aqui eu aprendo algumas lições e encerro. Mesmo quando o projeto é de Deus, muitas coisas podem sair do nosso controle, mas não sai do controle de Deus. Mesmo que as coisas possam dar errado para nós, nunca pode faltar alegria no nosso rosto, porque a nossa alegria não está em coisas, a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está em pessoas, a nossa alegria está no ser, não no ter. Tem gente que se alegra só no ter. Se ganhar alguma coisa, ele fica alegre. Se não ganhar, ele não fica. Se tiver oportunidade, ele fica alegre. Se não tiver, ele não fica. Não, meu irmão, a nossa alegria não está em ter, a nossa alegria está em ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não podemos esperar que tudo dê certo na nossa vida, aos nossos olhos, mas deve seguir em frente, com convicção. Mas quando Deus sonha algo ao nosso respeito, e coloca em nosso coração esta realidade, devemos celebrar com alegria, e devemos compartilhar o coração alegre. Olha para o seu irmão e vê se tem alegria aí. Tem alegria? Tem? Tem alegria aí ou não? Tem, Fabinho? A Bíblia diz que o coração alegre ele aformoseia. Vamos sorrir mais. Quem sorri mais fica menos preocupado. Quem é feliz fica menos enfermo. Aleluia. Não é, Ruth? A Ruth é psicóloga, sabe disso. Uma pessoa alegre, você chega perto dela, a alegria dela parece que te contagia. Você fica alegre também. Chega perto de alguém sorridente para você ver, você começa a sorrir também. Isso porque, irmão, a presença de Deus está na nossa vida. Quando a presença de Deus está na minha, a Bíblia diz que a unção de Deus ela é compartilhada e a alegria transbordante. O que tem de crente cabisbaixo, lá vai. O que tem de crente triste, angustiado, depressivo, meu irmão, agradeça a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Já é motivo suficiente para você se alegrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite em nome do Senhor. Abraça alguém aí, você que pode, abraça alguém, começa a orar por ele, começa a orar por ela.
Diga para ela assim: vamos trazer a presença de volta. Vamos trazer presença na nossa mesa, na nossa casa. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Enquanto você ora, a presença de Deus invade. A presença de Deus renova. A presença de Deus alegra a nossa alma. Urabashandaraká, labandaraga, shandarakai, labandarai. Ore. Ore. Ore, porque a presença dele está aqui. Ore. Labagashandarakarabandaragai, arabashandarakarahai. Vai sentindo a presença dele, sinta a presença, a glória de Deus, a glória que transforma, a glória que renova, a glória que dá expectativa. Fale em línguas estranhas, seja renovado. Deixe o Espírito Santo fluir. Rabashandarakai, Rabandaha, Shandarakai, Rabashai, Rabashandarakala Mahai, Eriandarabashura Bacantarakai, Shandarahai. Oh, o Espírito de Deus vai encontrar a tua casa hoje. O Espírito de Deus vai encontrar aquele que está afastado hoje. O Espírito de Deus vai te dar uma direção hoje. Labashandarakai, Labahai, Igalabandarabashandarakai. Fale línguas estranhas, irmão, seja renovado. Isso é a Assembleia de Deus, nascida no Pentecostes. Fale línguas estranhas. Deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito te renovar. Aqui é lugar de derramar lágrima. Aqui é lugar de quebrantamento. Aqui é lugar de Deus fala. Seja cheio aí, seja cheio da presença, seja cheio da alegria do céu, seja cheio de alegria.